para valorizar o artesanato, a gente precisa valorizar a cultura. E eu fiquei tão emocionado porque ela realmente faz com que a gente mergulhe numa pesquisa que a gente mesmo precisa pesquisar mais e entender sobre as nossas lendas da Amazônia. Olha o Curupira. É tudo muito interligado. O artesanato não é só uma peça, não é só uma xícara, não é só uma bolsa. É toda a cultura e a identidade regional que está por trás. Então a gente traz isso, a gente não traz só uma vitrine. A gente traz essa história, a gente faz essa imersão para o público conseguir entender, identificar, valorizar. Por isso que eu falo que o que a gente eu proporciono, trazendo esse programa para todo mundo, assim, que é diferente das casas, é o repertório para que a pessoa possa entender melhor tudo aquilo que eu mostro. Todas essas manifestações, por mais regionais que elas sejam, elas têm uma potência da cultura brasileira. O Brasil é tão mais legal que olha a nossa Barbie. Oiê, tudo bem? E olha só, mais um programa mais do que especial nas nossas quartas-feiras. Agora, você já parou para pensar por que eu estou te trazendo programas bem especiais aqui no canal, além das casas? Porque eu te mostro muitas casas bonitas, pessoas legais que conseguem entender a alma da sua casa, não é isso que eu faço? O que eu estou trazendo nesses programas especiais para você? O repertório, ou seja, vivências que vão te ajudar a entender aquilo que vai fazer sentido dentro da sua casa. Então eu estou te levando em exposições de arte, eu estou te levando em festivais, eu estou te levando em feiras, e hoje eu estou te trazendo num lugar que você já conhece, que é o CRAB Sebrae, aqui no Rio de Janeiro. Por quê? Porque inaugurou uma exposição nova e eu vou te levar para você conhecer essa exposição todinha. Exatamente, o que os bois estão fazendo aqui? Porque é uma exposição sobre o boi-bumbá, lá do Festival de Parintins, e essa exposição se chama Do Brincar ao Futuro. Então, desde o início até lá no final, você vai entender o que é o futuro dessa história. Então, eu vou virar aqui agora e você vai entrar numa exposição comigo, explicando tudo direitinho. Você vai amar. Posso virar? Antes disso, eu quero convidar você para se inscrever no canal. Aí você se inscreve no canal, ativa o sininho e também você pode se tornar membro do canal, porque ao se tornar membro do canal você apoia para que eu possa continuar te trazendo todo esse conteúdo maravilhoso e ainda você tem vídeos especiais. Então vamos lá que os bois estão esperando e tem muita cor e muita coisa linda lá dentro. Vamos? Olha que lindo a gente aqui no CRAB Sebrae. Aliás, a gente já vai seguir no CRAB Sebrae aí para vocês saberem toda a programação. Olha aqui, esse boi branco com o coração vermelho é o garantido. E esse outro preto com a estrela azul é o caprichoso. Lá de Parintins, lá no Amazonas, e chegou a hora da gente entrar nessa exposição, só que a gente não vai entrar sozinho, a gente vai entrar com a Betina, que vocês já conhecem. Betina! Oi, gente! Bem-vindos de volta! Ai, Betina, você sabe que o pessoal amou você no canal, né? Ai, que bom! Não é? Que bom, que assim você volta sempre. Nossa, você tá linda com esse brinco. Obrigada, é de lá, a gente já tá entrando na exposição. Você tá feliz com essa exposição? Muito, amiga? Nossa, tá uma coisa emocionante, de verdade, tá muito emocionante. E foi bom que eu consegui ir a Parintins, então eu conheci lá, eu conheci todo o movimento, fui no festival, conheci o movimento dos Minibois, conheci os artesãos e tá com eles todos aqui nessa exposição, tá arrepiante. Você tá falando porque você sabe e conhece mesmo, né, gente? Agora sim, eu adorei o nome porque ele vem Boi-bumbá de Parintins. Do brincar ao futuro. E faz todo sentido, não faz? Faz todo sentido. E a gente deixou o futuro pro final, pra gente mostrar o que Parintins entrega não só dentro do festival, mas qual é o legado, não só de Parintins, mas dos artesãos para esse futuro dessa sustentabilidade, o que eles conseguem fazer com isso. Então vale vocês a pena, vão ver tá? lá no final, gente. Então fica aí até o final para vocês verem. Mas olha só, deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que o Festival de Parintins é um dos maiores festivais do Brasil e que muitos dos profissionais que fazem Parintins são os profissionais que também fazem o Carnaval do Rio de Janeiro? Aquelas alegorias maravilhosas? Exato. Então o que tem ali, gente, é muito talento e é muita coisa linda, não é, Betina? E é muito bacana que eles lá em Parintins, eles têm muito orgulho. Eu fui lá e falei assim, porque é bacana que a maioria dos artistas estão daqui. Eles falam assim, não, a maioria não. Todos os artistas de todas as alegorias, dos dois bois, os brincantes, todo mundo que é relacionado com o boi
é de Parintins. E eles estão exportando esses talentos aqui para o Rio, para São Exportando Paulo, pro Rio, exportando. Quando você falou os brincantes, o que é? A galera que fica lá. A galera que fica, porque lá, Parintins, são 19 quesitos. Aqui no Rio a gente tem mestre-sala, porta-bandeira, a gente tem alguns, mas lá em Parintins são 15, são 19. E aí o último quesito, que é a galera, que é a arquibancada, que são os torcedores, que eles realmente têm que ir lá desenvolver, tem coreografia, pontuação e tudo, tem né? pontuação. Aliás, muito gente, eu sei que lá você não fazer torcida também marca ponto, porque lá é sempre assim, é o vermelho contra o azul. Enquanto o azul tá se apresentando, o vermelho tem que ficar em silêncio. Quietinho. Se ele fizer barulho, ele perde ponto. Aqui eu achei que... Vamos ver se eu entendi essa entrada, que eu achei maravilhoso. Ele conta muito a história até chegar no boi. Como é que é aqui? Aqui essa sala, a gente começa trazendo todas as manifestações culturais populares do Brasil. Então a gente tem aqui o Sambódromo, que está aqui no Rio. Mas o Galo da Madrugada. O Galo da Madrugada, que está em Recife. A gente tem São João, a gente tem o Círio de Nazaré. O Círio de Nazaré. Exato. A gente tem o Meu Boi do Maranhão, a gente tem São João ali na Fogueira, até chegar em Parintins, no Boi, para mostrar que todas essas manifestações, por mais regionais que elas sejam, elas têm uma potência da cultura brasileira. Então, aqui a ideia é da gente trazer todo mundo para a gente entender que é a partir daqui que a gente vai falar Parintins, que a gente vai falar de Brasil. Não é... Gente, ela fala bonito, né? Toca aqui, amiga. Ai, você fala da vontade de ver, que sabe? Bom, também, Ai, tô toda arrepiada. Agora, Vambora. gente, vocês estão vendo essa pintura aqui, olha, que é lá do Maranhão? Ó, eu quero que você olhe bem com calma para essa pintura, porque na próxima sala vocês vão ver isso daqui de uma outra forma. Então presta atenção. O que nós temos aqui, ó? Boi Bumbá de Parintins do Brincar ao Futuro, no CRAB. Que linda que ficou essa arte, né? Ficou, aí, claro, né? vocês já entenderam, né? Que é o azul contra o vermelho, né? Exatamente. A gente olha tudo aqui pra gente não ter nenhum acidente diplomático que a gente fica brincando. Ela já veio de laranja ali. Entendeu? Preto, laranja, tudo neutro. E tudo que tem azul tem que ter vermelho e é a mesma coisa, pra não ter problema. Até a setinha, que a gente direciona para as outras salas, ó, as setinhas são igualmente coloridas, ó. Vermelho e azul, para não ter problema. Ó, eu vou deixar assim, se vocês quiserem dar um print para ler ou fazer alguma coisa, tá? Para vocês verem. Perfeito. Agora, essa sala é uma emoção. Essa sala é maravilhosa. Essa sala é quando a gente começa do passado, porque pra gente falar do futuro, a gente precisa falar de onde a gente veio. E aí, o bacana é que o festival, o Boi Bumbá, ele veio a partir do brincar do Boi do Maranhão. E aí o Boi do Maranhão tem vários sotaques, mas o que a gente está mostrando aqui é o sotaque de Costa de Mão. Costa de Mão? Costa de Mão, exatamente. Ó, gente, esse sonzinho que vocês estão vendo é porque fica passando... olha lá. De coração na testa, representado pela cor vermelha. E do outro, o caprichoso, o boi preto. Tá vendo? É o branco, vermelho com preto e azul. E agora, gente, eu me emocionei ontem quando eu vi. Não, é lindo porque demais. Olha isso que eu vou chegar perto para vocês verem. Tirando essas fitas brancas, qual que foi a intenção de trazer essas fitas? Essa expografia tá muito linda, porque a gente sempre tenta trazer essa felicidade, esse colorido, mesmo nas fitas brancas, do brincar do boi. Então a gente quis trazer, porque a fita está muito presente no brincar, em todas as fantasias. E aí a gente quis deixar tudo branco para a gente trazer o destaque aqui do boi cores. E aí das cores do Boi de Maranhão. Olha aqui, você tá vendo as fitas aqui, tá vendo? Agora que interessante, isso aqui é aquele vidrilho, Vitrilho, né? Que a gente nem vê mais muito. E olha que máximo, isso aqui é uma obra de arte perfeito. Impecável, né? Olha só que lindo. Não é? Olha aqui. E não é só o boi, né? A gente tem o brincante com essa... Gente, essa fantasia, esse chapéu, essa fantasia é maravilhosa. Olha isso aqui. Olha, gente, eu vou chegar muito pertinho para vocês verem, porque é de uma delicadeza maravilhosa. Então, tudo aqui é do Maranhão. É tudo Maranhão, né? E aí, o que a gente estava falando é que cada boi tem um sotaque diferente, que é uma maneira de tocar e de brincar. E o que a gente estava falando era do Costa de Mão,
né? Essa sala tá homenageando o sotaque do Costa de Mão. Que nada mais é, por que chama isso? Porque eram os escravizados e os trabalhadores rurais que as mãos ficavam muito calejadas. Sim. Então eles não podiam usar a mão. Então eles começaram a batucar com a costa da mão. Para. Então o sotaque Costa de Mão é porque o batuque é a partir da costa da mão, não é da palma da mão. Uau! E isso lá no Maranhão. Isso lá no Maranhão. Olha aqui, gente, até aqui em cima também. Olha o detalhe do chapéu. Eu vou dar a volta para vocês verem, tá, gente? Olha, são coisas que a gente faz questão de mostrar para vocês que estão aqui presente com a gente. Agora, olha que interessante. Me conta essa história dele estar carregando esse cesto de palha. Então, é para exatamente mostrar que ele, como ele era um trabalhador, isso daí faz parte do brincar. Ele é uma pessoa comum ali que brinca na história. Exatamente. Mostra muito que todo mundo participa, né? Sim. Olha essa obra de arte. E aí cada sotaque, cada um tem uma história dentro do brincar. Então tem o boi, tem o seu Francisco, tem o fazendeiro, tem quem que quer pegar a língua do boi. Então tem todo um folclore por trás. E aí cada um é um personagem que é representado por essas fantasias. Uau, olha isso. Gente, vocês notaram, né, que ela tá falando com um tom de mais empolgado, porque ela acabou de chegar de lá, literalmente. Então ela tá realmente envolvida, apaixonada. E olha esse boi, os detalhes dele, né? Então, aqui é o início para mostrar uma coisa que eu achei muito interessante também, Betina, que foi trazer a história do brincar. Exato. Porque, na verdade, a história começa brincando, Brincando, né? A história começa brincando. E aí a gente vê o tamanho do brincar que vira. Pra gente nunca esquecer disso também, que para ter futuro tem que brincar, Exatamente. Né? Gente, brincar é coisa séria. A gente já descobriu e a gente faz voto que brincar é coisa séria e vocês vão ver nessa exposição o tamanho da importância do brincar. E agora a gente vai passar para uma outra sala. Aliás, para tudo. Falando em brincar, vamos brincar, porque esse chapéu tá aqui para isso, para ser feliz, para tirar foto. Eu quero! Me filma! Vamos! Segura aqui, que legal! E esse chapéu, ele é usado pra quê, assim? Ele também faz parte do Bumba Meu Boi, do sotaque do Costa de Mão. Mas a gente deixou ele aí exatamente pra você se sentir um brincante. Aê, galera! Não, gente, já quero ir também. Pode contar comigo que eu tô chegando. Que lindo! E olha que legal vocês com a gente aqui, gente. Vamos entrar lá dentro também? Cadê? Tananana. Olha aqui. Que lindo. Olha lá, gente, esse vídeo que ela tá contando são o porquê que é o... Vocês vão ter que vir aqui. Tem algum lugar que elas podem ver esse vídeo, além de vir aqui? Tem, a gente vai hospedar no portal, a gente dá um jeito, mas vocês têm que vir aqui, não vai ter jeito. No Rio de Janeiro. Mas para quem não é daqui, a gente está organizando toda uma experiência, uma imersão para vocês poderem conhecer mais de Parintins. A gente está colocando nas nossas redes. Agora vamos fazer nosso jabá. Já dá as redes aqui para todo mundo. Então, nosso Instagram é @crabsebrae. E aí a gente está sempre falando sobre. Então, aqui está falando da lenda, né? Falando da história. Que a história toda foi essa. O boi. Ele era o melhor boi da fazenda. Então, tem o dono da fazenda. E aí tem uma grávida, que é um dos funcionários da fazenda, estava grávida. E queria, desejo de grávida, né? Queria comer a língua do boi. Tadinho. E aí porque queria, e aí o marido dela teve que ir e cortar a língua do boi. E aí deu um fuzuê do caramba, e aí a gente tem todos esses itens, que tem o dono da fazenda, a Sinhazinha, que era apaixonada pelo boi. Então todo o enredo é em cima disso? Todo o enredo é a partir de um desejo de uma grávida. Tá vendo, gente? Gente, isso aqui dá vontade de botar no cantinho da casa e ficar, né? E o mais bacana é que a gente está entrando agora num corredor, que é uma sala, que a gente começa realmente a brincar. Aqui são os mini bois. É a expressão do Festival de Parintins em miniatura. E isso massa. De verdade, é coisa séria. Foi criado há 33 anos atrás. Eles eram crianças. E aí as crianças não podem entrar no bumbódromo, né? O bumbódromo é como a Sapucaí aqui, mas lá eles não podem entrar crianças. E aí eles queriam brincar o boi, queriam participar do festival, mas não podiam. E aí eles pegavam
o que sobrava, o galho, a pena, o que sobrava do festival. E começaram a montar eles mesmos um festivalzinho, né? Um mini festival, uma brincadeira mesmo, um brincar de criança. E aí, Gente, isso ao aí longo ficou do assim, ano... perfeito, né? Exatamente. Aí, ao longo dos anos, ao longo dos 30 anos, o Mini Boi virou o celeiro desses talentos. Então, agora a gente tem artistas que começaram no Mini Boi, já são artistas do Boi Grande Já e são fazendo- exportados aqui para Rio e São Paulo. Uau, tá vendo, gente? Olha isso, o Brasil é tão mais legal que olha a nossa Barbie. É muito mais legal, olha isso. Então cada uma dessas aqui são as personagens São os mesmo são- que você falou da história do boi. Exatamente, são todos os 18 itens do festival. É Aham. realmente uma réplica do festival. O único item que não tem, e é muito bacana como eles falam, que é o item 19, que é a galera, Ah, que não tem no mini somos festival. nós. Exatamente, porque a galera é quem opera o mini festival. Ah. Então, na apresentação dos mini bois, a galera, a gente vai ver mais pra frente, as alegorias. E as alegorias se mexem. Ah, Então, gente, olha aí. As pessoas no mini festival estão dentro das alegorias, mexendo na alegoria. Que legal. Essa Cunhã Porã, por exemplo, ficou super famosa, né? Assim, todo mundo sabe, né? Elas ficaram bem conhecidas aí no Brasil. E elas, eu vejo que tem mais, né? Tem a porta-estandarte, tem a rainha do folclore. Tem rainha do né? folclore, tem pajé, tem tuxaua, tem cunha-poranga. Outra tem porta-estandarte sinhazinha. aqui, ó. Olha que linda, e cada uma mais linda do que a outra. Não tem nem como ser mais brasileira, de tão linda. Olha isso. Não é? E é lindo que os mini bois, tanto o mini boi garantido quanto o mini boi caprichoso, eles se juntam para conseguir trazer e dar voz ao festival. Uhum. Então, eles entendem isso, que, cara, é muito bacana, é um movimento muito bacana e vocês vão ficar lindo, de né? cara com a próxima. E cada vez que passa, vai ficando mais forte o festival. Ele é considerado, sim, um dos maiores festivais folclóricos, populares do Brasil. Parintins já é patrimônio imaterial, já. Uau, e agora? Agora a gente Tadadã. vai Uau. brincar as alegorias do mini boi, que de mini não tem nada, né? Não Vamos tem combinar. Gente, olha essa sala. E quando ela diz que a gente vai brincar, é porque nós é que vamos mexer nas alegorias para que elas se movimentem, não é isso? Exatamente. Os mini bois, no Festival dos Mini Bois, o pessoal fica dentro dessas mesas. Carros alegóricos. Não é porque eles ficam parados, exatamente, eles não alegoria. são carros, né? Porque eles ficam dentro mexendo. Mas aí a gente fez uma instalação aqui pra gente conseguir mexer. Aham. Eu vou achar aqui a argolinha. Ah, eu quero. Olha isso, Ó. gente. Então, olha, para você imaginar o tamanho da pessoa, se ele está em tamanho que é para ser real, olha o tamanho que é essa onça. Ah, e você mexe aqui. Ó, E isso acontece lá, as pessoas estão dentro do as carro pessoas mexendo, né? estão dentro da alegoria mexendo. Aham. Não, é lindo. Uau! E aí o Festival do Mini Boi é em agosto. Então, agosto então não desse ano vai ter Festival do Mini Boi. Peraí, então eu achava que era paralelo para as crianças também se divertirem, mas Não, então não, é existe um momento mesmo. Exatamente. O Festival Grande de Parintins é junho Aham. e aí o Mini Festival é em agosto. Porque muitos dos artistas que estão no Mini Boi estão no Boi Grande também. Ah. E aí o lado de lá a gente teve a alegoria do Garantido e o lado de cá a gente tem a alegoria do Caprichoso. Mexe E também ali. pode mexer. Ó. A criançada deve pirar. Que máximo! E essa cobra, mexe ela aí. Agora, para vocês verem como que é interessante a cultura, que desde criança, as crianças não são deixadas de lado, elas já entram na cultura com a história do Mini Boi. E aí o Mini Boi realmente ganhou toda uma história sozinho, né? Porque agora ele é em agosto sozinho. Olha isso. E aí quem montou toda essa exposição e essa expografia e tudo, também eles vieram de lá? Sim, a gente trouxe os dois presidentes dos Mini Bois para montar toda essa alegoria aqui. A gente trouxe alguns artesãos também que montaram as próximas salas, que tá assim emocionante, e são artesãos de Parintins, do festival.
Então, assim, foi muito emocionante. Essa exposição tá muito emocionante, porque tem muita história e tem carrega muita emoção e muita participação. E é muito bacana que o pessoal lá de Parintins fala que as crianças, elas não querem ser jogador de futebol, não quer ser médico. Ela quer ser a cunhã, quer ser o pajé. A cunhã, o artista, o pajé, a rainha do folclore. Então você vê como é que quando a gente valoriza a cultura desde criança... É exatamente isso que você falou, a cultura local. Quando a gente valoriza aquilo que a gente tem de melhor, que está ao nosso redor, isso encanta as pessoas. E a gente vê, né, o quão empolgados eles ficam com cada detalhezinho. Agora sim, por falar em emocionante, você falou uma coisa muito interessante. A gente vai entrar aqui nessa nova sala e, assim, não é exagero dizer que a gente vai ficar encantado. Posso virar para você ver? Tchananã. Essa é a sala dos encantados. Vamos entrar. Uau! Olha essa sala! Agora sim, gente, por que eles são os encantados? O Curupira e o Mapinguari, que guardam a floresta, a Matita Pereira, que assombra as noites, a Iara, o Boto Rosa, a Cobra Grande e a Vitória Régia, que vivem nos rios. Todos atravessam esse espaço como presenças que nunca deixaram de habitar a Amazônia. Isso para muitos podem ser lendas, para os amazônidas, porém, constituem forças vivas da floresta, das águas e da memória do território. Ontem eu estava conversando com uma menina lá do Amazonas, né? E ela estava falando que por mais que elas sejam essas lendas, entre aspas, essas figuras encantadas da Amazônia, ela muda de aldeia para aldeia, de tribo para tribo, de povo para povo. Então ele vai mudando. Então a gente vai tentar contar aqui algumas coisas para você. Não sei se a Betina sabe de todos eles, sabe, Betina? Não, todos a gente não sabe, mas a gente consegue identificar. Por exemplo, a Cobra Grande, acho que está muito clara, que inclusive ela roda a sala inteira. Você está vendo que a cobra está saindo daqui, passa pelo teto, vem chegando aqui e tá ela aqui, ó. Tá ela aqui recebendo todo mundo. A gente tem a Iara aqui do lado, que tá linda também. Essa sala é muito emocionante, porque ela é muito imersiva. Olha a Iara. A Iara é a sereia, não é? E aí você sabe o que dela? É igual eu falei, gente, cada lugar tem a sua interpretação desses espíritos da floresta, né, que são maravilhosos. E esse daqui que tem... O boto tá ali, a gente já vai chegar lá. Todo se querendo, que a gente vê só o rabo do boto, mas quando você vê, ele realmente é encantador, com um corpo de humano, com braços. Porque o boto cor-de-rosa, você sabe, o boto, né? Que assim, as mulheres quando engravidaram do boto, que ele fica encantando as mulheres, não né? Seduzindo. Não pode dar mole, não. Não dá mole, não, porque ele é o boto. Olha. E essa daqui é a Matita Pereira. Ela é o espírito da floresta em si, é uma coruja, tá vendo? Ó, que tem todo um significado maravilhoso. E assim, eu acho que é interessante a gente pesquisar sobre cada um deles, porque eu acho maravilhoso a gente valorizar o nosso folclore, os nossos seres da floresta. Isso, a chave é a gente conhecer cada vez mais a nossa cultura, e é por isso que também a gente faz essa provocação aqui na exposição. Tem Parintins, a gente vê tudo lindo, a gente vê o espetáculo, vê o festival, mas tem o por trás, tem essas histórias, tem essas lendas que elas precisam ser reconhecidas e valorizadas também, né? Olha o Curupira. Olha, gente. Mas o Curupira todo mundo ama, né? Esse pezinho virado aqui é perfeito, maravilhoso. E são esculturas maravilhosamente feitas também por um artesão de lá, o Luci Jones, que ele, nossa, e aí ele também lá, já dando um spoiler, ele também tem coisa na última sala lá no futuro. Presta atenção, tá? Que nós vamos chegar lá. Eu sinto falta muito da época do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que falava muito, né? É verdade. E a gente eu tô sentindo falta dos novos conteúdos falarem mais. E olha, então, né, vocês estão trazendo e relembrando a gente. Essa da Vitória Régia. Essa Vitória Régia também tá espetacular. Que é alguma história que ela queria pegar a lua, e aí ela viu a lua no reflexo da água, e aí quando ela foi pegar, ela morreu afogada. É uma história assim. E aí hoje ela habita em forma de Vitória Régia.
isso é uma das interpretações. Exato. Porque existem Cada várias região... outras interpretações. Mas ficou um espetáculo essa montagem. E esse daqui, gente, vocês também... Como é que é o nome desse? Mapuranga, né? Que é um nome enrolado. Difícil. E ele tem uma boca no meio da barriga e um olho só, ó. Tá vendo? Mapinguari. Hã? Mapinguari? Mapinguari, tá vendo? Olha que máximo. Então, realmente, essa sala... Quando eu entrei, eu fiquei tão emocionado, porque ela realmente faz com que a gente mergulhe numa pesquisa que a gente mesmo precisa pesquisar mais e entender sobre as nossas lendas da Amazônia. Como o nosso país é maravilhoso, né? É maravilhoso. Não, é muito rico. Você sabe como vocês fazem isso, né? Através do CRAV, do Sebrae, ficar trazendo a nossa cultura e apresentando para todo mundo o tempo todo. Isso a gente fica bonito. Feliz, porque a gente entende que é isso. Para valorizar o artesanato, a gente precisa valorizar a cultura. Né? É tudo muito interligado. O artesanato não é só uma peça, não é só uma xícara, não é só uma bolsa. É toda a cultura e a identidade regional que está por trás. Então, a gente traz isso, a gente não traz só uma vitrine. A gente traz essa história, a gente faz essa imersão para o público conseguir entender, identificar, valorizar. Por isso que eu falo que o que a gente eu proporciono, trazendo esse programa para todo mundo, assim, que é diferente das casas, é o repertório para que a pessoa possa entender melhor tudo aquilo que eu mostro. Agora é o seguinte, a próxima sala tem uma toada. Tem uma toada, aliás, exatamente. Tem duas toadas. Agora a gente vai realmente entrar... Na festa do boi. Passado o encantamento, vamos nos encantar na festa do boi, no festival. E aí o bacana é que o pessoal lá de Parintins, ele produziu uma toada para a exposição. A toada é como se fosse o samba enredo, vamos dizer assim. Vamos dar uma tradução? E aí a música é mais alta. A gente vai falar mais alto para vocês entenderem, mas eu quero também que vocês entrem no clima como se estivessem entrando lá na arena. Chama arena? Arena, no Bumbódromo. No Bumbódromo. Porque a ideia é essa, vocês vão ver que é tudo muito imersivo, é para estar dentro do Bumbódromo e ouvindo aí a toada da exposição. Então, quem tá afim de entrar agora no Bumbódromo? Bora? Vamos? Bora lá! Uau. Olha o garantido, tá? Olha o caprichoso, que lindo isso! Não é? E essas são as fantasias dos itens, aí a gente fala do boi grande. Então a gente viu os mini bois lá, que realmente tem todo o cuidado e a delicadeza e os detalhes, mas agora a gente tem aqui os boi grandes. Então aqui é a sinhazinha do garantido. O garantido, agora você já reconhece qual é o boi, né? E esses caras são quem aqui? Esse daqui, essa fantasia do Amo do Boi. Amo do Boi? Amo do Boi. Amo do Boi, a gente tem 3 pessoas que falam durante a apresentação. A gente tem o puxador da toada, que é quem canta. A gente tem o apresentador, que apresenta os itens. Então, diferente daqui da escola de samba, lá eles falam, agora o item 19, galera, concorrendo ao item 9, alegoria. Então, eles vão narrando, eles vão avisando. E é bacana que eles vão falando também o nome dos artistas, então eles valorizam muito. Que legal. Muito bacana. Isso é tão importante, né, Betina? Muito. Uau. E aí a gente tem pajé, a gente tem tuxaua. Essa daqui é a porta-estandarte. Essa é a porta-estandarte. Então são itens que são ligados à cultura. E olha, vai vendo o trabalho artesanal, gente. Perfeito. Agora também, para vocês entenderem o que está acontecendo lá no último espaço, que é o do futuro, vai olhando todo esse material maravilhoso que é usado para fazer as fantasias, ó. Aí vocês vão entender. Chegamos no boi caprichoso. Oi, boi. Opa! E aqui é uma sinhazinha do caprichoso. Do caprichoso. Olha aqui, toda de borboletas, olha. Vai vendo todo esse material aí, gente, para vocês entenderem o futuro. Que impressionante. Enquanto isso, ó, estamos aqui torcendo, ó. Amor! Gente, vamos ver aqui do outro lado. Olha lá, as borboletas que a gente está vendo ali eram da roupa dela. Olha aqui essa, que linda essa.
Ela é uma cunhã, será? Não, né? Ela é Essa tá com cara de ser talvez rainha do folclore. rainha do folclore. Porque isso vem sempre com outras alegorias. Elas chegam em Parintins, elas sempre vêm dentro de uma alegoria ou acima de uma... Tem todo um desenvolvimento da coreografia na chegada e aí sim a evolução. É muito bacana. Uau. Olha aqui, gente. Não, e os detalhes, Olha que lindo. olha aqui. E aí você vai vendo todos esses detalhes e esses materiais que é pra gente entender o brincar e o futuro. Amiga, é assim, perfeito. não tem jeito. A gente vai ter que ir lá. Você vai voltar e eu vou lá. Vai ter que ir. Não é? Não, olha, é encantador. Ir a Parintins, eu como carioca, eu preciso Pelo menos dizer, uma vez na vida todo mundo tem que ir, né? Precisa. Porque o que tem o Rio aqui de espetáculos, de grandiosidade, Parintins tem a mesma coisa. Se você Sim. fizer as contas, porque aqui no Rio a gente tem uma escola de samba que desfila durante uma noite pro um ano inteiro de trabalho. Lá são 3 noites. Não, e são só sexta, duas. sábado e domingo. E são só 2 escolas. São duas escolas com 3 noites. Então são como se fossem 3 apresentações por escola de 2 horas e meia. Imagina, Não, cara. é um universo. Olha, E o que a gente vai brincar o ver boi. aqui agora? Aqui a gente volta lá no início, da onde tudo começou, o boi de rua. Então Ai, aqui, o boi antes de ser rua. arena, foi na rua. A brincadeira todo mundo brincando na era rua. na rua. Era na rua. Com todo mundo segurando as velhinhas, as lamparinas, ó. Eram cortejos pela rua que começou essa brincadeira do boi, que criou todo esse festival. Que, na verdade, se a gente for em várias cidades do Brasil que tem o boi bumbá, é na rua. É isso. É a brincadeira de rua. Exatamente. Que evoluiu para algo maior. Por que ele tá com a igreja atrás? Porque faz parte da manifestação, dentro, sempre num período junino. Então a gente tem essa pegada de São João, da dos fogueira. bois, da fogueira. Aí você percebe que as manifestações, elas se entrelaçam, né? Dependendo de cada região, tem uma pegada mais de São João, tem uma pegada mais de Bumba Meu Boi, mas as manifestações sempre foram muito de rua, né? Sempre foram de pessoas, Tudo começa na rua. Tudo começa com na pessoas rua. querendo brincar, ou querendo manifestar, ou querendo homenagear, ou querendo rezar. E você falou a coisa certa, brincar. Brincar. Então brinca na rua, brinca até transformar naquilo. Olha a potência disso, Olha né? a potência de uma brincadeira, gente. Agora, por falar em potência de uma brincadeira, gente... Gente, já tivemos no passado, passamos pelo presente, e agora o bacana que eu vou mostrar pra vocês é o futuro. Isso Porque é a ideia emocionante. é emocionante. Porque a Parintins, a gente não, né, a gente tem o festival, mas, principalmente os artesãos, a gente pensa que eles precisam se manter durante o ano inteiro. Eles não podem ficar dependendo só de 3 dias de festival, e a sustentabilidade também. Então, o que eu vou mostrar para vocês agora é um trabalho que o Sebrae fez com os artesãos de lá, e é bacana falar isso porque eles têm uma conexão muito grande, que pegam os resíduos do festival e transformam... Vocês vão ver, eu não consigo nem dizer o quê. Olha que beleza, bem-vindos ao futuro. Uau. Aqui são resíduos do Festival de Parintins que foram manipulados, transformados, encantados e se transformar em novos produtos reutilizando os materiais que a gente viu agora nas fantasias. E quem fez essa curadoria, coordenação junto com os artesãos? Então, o Sérgio Matos, super designer. O super designer maravilhoso, ele que fez esse acompanhamento, essa consultoria com os artesãos lá de Parintins para conseguirem chegar, entenderem um pouco melhor e chegarem nessas maravilhosidades. Eu tenho duas não, mentira, eu tenho todas, mas eu tenho algumas queridinhas. Essa luminária que a Regiane faz... Ela é simplesmente fenomenal. É maravilhosa. Né? E o bacana é que ela estava contando que não tem química nenhuma, ela é completamente sustentável e artesanal. Ela é uma folha de verdade? É uma folha de verdade, colada com cola de verdade, não é cola química, é uma cola que é uma mistura de farinha de mandioca. Então, que elas vão patentear, inclusive, essa cola para essa tecnologia.
Então, Porque falando de sustentabilidade, precisava ser realmente sustentável. Né? Exato. Agora eu exato. estou completamente apaixonado por esse galho, né? Que atravessa Sim, ela. não, essa Isso luminária é maravilhoso. encantadora. Ela é impecável. Esse casaco de né? penas também, que a gente tinha visto as penas azuis lá, né? Pois é. Eu acho que dá pra gente ir na padaria com ele. Vamos assim, fazer né? compra no mercado. Eu acho. Olha que coisa linda realmente que ela é. E aqui é feito de quê? De couro? Um couro? Não, Talvez aqui não. é O que tudo que é? reutilização de Dá Parintins. licença. O que que é? Ah, é tipo uma É uma borracha, espuminha, uma espuma. borrachinha, exatamente, das alegorias. Você vê que tem um recorte. Sim. E aí eles refizeram uma... Refizeram. E isso é muito importante entender, que é a associação lá de Parintins. Sim. Das mulheres artesãs, dos homens artesãos, né, que estão lá em Parintins, com a orientação do Sérgio Matos, que foi desenvolvendo ao longo de muito tempo a capacidade de olhar para esse material com um novo olhar. Exatamente. E é aí que a gente foi surgindo todo esse material, e você imagina onde vai dar. Gente, olha esse colar. Olha isso. Olha esse colar. Não é? E esse vestido aqui, que é todo feito também com Também esses detalhes. de reuso das alegorias. Aqui Uhum. deve ser de algum cinturão, de algum item. Ou É foi lindo. juntando tudo. Não, A gente passou rápido aqui nesse lado aqui, mas eu quero mostrar para vocês, olha aqui cada detalhe. Você imagina que essa arara devia estar em alguma... algum daqueles deve ser alguma alegorias alegoria. grandes, né? Aham, Agora com a gente certeza. já reconhece a coruja que eu acabei de mostrar lá para vocês, que é a... Perfeito. Ai, A guardiã lá. a guardiã da floresta. Gente, não pode tocar. Então, eu fico doido para tocar, mas não dá. Mas olha essa bolsa, por favor. O que será que eles fizeram aqui de reaproveitamento, que eu estou apaixonado? E essa daqui, que parece um barquinho. Linda, né? Olha a alça. Você imagina, então, a capacidade de pensamento, de você repensar. Olha as fitas que a gente acabou de ver, o que virou. Não, né? é apaixonante. E como é que as pessoas vão poder saber mais sobre esse projeto Parintins do Futuro? Existe eu estou deixando na tela para vocês aqui o Instagram, para vocês olharem e entenderem mais. Porque sabe o que vai acontecer? A cada ano isso vai evoluir mais e mais. A cada ano a gente vai poder ver mais e mais produtos sendo repensados através... Isso aqui é uma fruteira, tá? Aham. Vou dar essa dica para você. Imagina uma fruteira dessa em cima da sua mesa. E a poltrona de tipiti, você já viu? Você que sabe reproduz o que foi? tipiti. O tipiti é uma... Aquele cesto que para você secar a mandioca. aquele você que é faz tipo aquele um cesto cano. de palha, exatamente, aquele cano, para você secar a mandioca e extrair a farinha e o amido. E aí, o artesão Lúcio Jones, o mesmo que fez aquela sala inteira dos Encantados, Gente! ele desenvolveu essa... Vocês já sentiram o Lúcio Jones, né? E ela é de balanço, porque ela tem ali uma história atrás, tá vendo? Que ela apoia. tem um apoio e ela é feita de corda também, de reaproveitada do festival. Não, e a estética disso, ela gente, é linda. Ficou linda. Ela Agora é sim, se tem uma que eu quero e tô levando para mim, é essa de pirarucu, que é o peixe mais tradicional, que sempre fala dele na Amazônia. Uhum. Agora, aonde será que estavam essas esculturas de madeira? Meu eles filho! Pelo amor, olha isso, essa escultura de pirarucu. E linda, virar uma fruteira dessa. É encantadora. Bolsas, literalmente. Tem né? Aliás, o puff também. O puff a gente consegue imaginar que esse olho veio de alguma alegoria. O da cobra, gente. Não é? Uma Mas cobra, virou... um jacaré, um dinossauro. Não. E aí virou um puff completamente para você sentar até na sala. O que mais me encanta, e eu acho que essa é a palavra mesmo que a gente sai daqui encantados, eu acho que aquela sala não é à toa. Sim. Né? É saber como que a mudança de olhar para algo que não se pensava pode ter trazido novas possibilidades de pensar para elas, né, e para eles, para os artesãos e artesãs, dentro de tudo que é feito lá. É isso. E como você diz, tudo feito lá e por pessoas de lá. Pessoas de lá, pessoas orgulhosas de lá. É lindo, é um movimento, é um pertencimento que em poucos lugares existe. Exatamente. E a gente está aqui para trazer, eu estava falando mais cedo, o CRAB, ele está aqui no Rio para ser essa vitrine, para a gente conseguir trazer essa cultura lá de Parintins,
que é maravilhosa. O mundo inteiro precisa saber. E não é todo mundo que consegue ir para Parintins. Mas então a gente traz para cá, para você que vem ao Rio, que você que é do Rio, você que está com viagem agendada para o Rio, você que conhece alguém do Rio, venha. Parada obrigatória. A gente vai ter 8 meses para vocês virem aqui. E se vocês não conseguirem, vocês repassem esse vídeo com o Luffy, porque se vocês não conseguirem visitar, a gente vai até você e a gente leva esse vídeo. Entendeu? Que essa é a missão. Agora, se você está com a gente até agora, você vai querer ver a lojinha. Aí, eu quero prepara, ver essa lojinha, nós vamos descer essa escada e você vai ver a lojinha com a gente, pessoal. Então, tchau, boys. Olha lá que linda essa cena, gente, maravilhosa. E a gente vai descer essa escadinha aqui que você vai descer com a gente. Perfeito. Agora, e você vai chegar na lojinha do Crabe, que além de ter vários produtos que você pode comprar de diversos artesãos, existe agora a lojinha específica de produtos desta exposição. Então porque você depois vai poder... que você visita, você quer levar para casa, né? Vamos combinar? Gente, olha aqui. E aí a gente consegue fazer uma visita à lojinha, que eu só tô vendo se tem alguém aqui para não ficar mostrando. Eu vou chegar aqui perto para vocês verem, olha. E aí vocês conseguem também levar um pouco de tudo isso que a gente viu para casa. E aí você também pode inventar, viu? Você não precisa fazer o que é o normal. Por exemplo, ontem eu estava falando com o Sérgio Matos e você não vai acreditar o que ele fez com esse brinco aqui, ó. Vocês estão vendo que é um brinco de cobra? Tá vendo? Ele colocou na camisa, ficou igual um pingente na camisa. Mentira. E ficou lindo. Aí você acha que eu quero ou não quero? Né? Um pingente de cobra coral, ficou lindo. E esse colar, olha. Lindo. Que lindo, né? Então, aqui a lojinha para vocês verem que existe, olha o boto, olha esse peixe para fazer uma penca, o boto cor-de-rosa com essa concha, né? Que ele tá dentro de uma concha, tá vendo? Uhum. Olha só. Então isso é muito legal, porque daí a gente tem a possibilidade, sim, de viver essa história de perto. A galera deve ter ficado louca ontem, porque ontem tinha tanta gente aqui, torcedores dos bois. Muito. Foi bonito de ver, gente. Cada um, todo mundo vestindo vermelho, vestindo azul. Foi muito legal. Olha lá, olha, ela tá empolgadíssima. Eu não posso mostrar, mas ela ficou empolgadíssima porque ela deve ser de lá. Olha que lindo. O boi vermelho. Olha lá, ela falando assim, aqui seu boi, aqui seu boi. É muito bacana. Ela é empolgadíssima, cara. Ela tá eu não posso mostrar o rosto dela, mas ela tá muito emocionada. Muito bom. A gente está recebendo legal. muito carinho de muita gente. Eu dei uma pausa porque tá muita gente ali na lojinha, gente. Mas olha, eu quero agradecer vocês. Vamos terminar aqui, Vamos. olha. Eu quero agradecer vocês por estarem aqui com a gente até agora, assistindo essa exposição. Olha, muito obrigado por convidar para vir aqui mostrar, porque eu acho que isso que a gente vê é o repertório que a gente traz para todo mundo, para poder entender o que a gente coloca dentro de casa, dentro da vida e do coração, que traz para a gente esse sentimento de um lugar com alma. Perfeito. E eu Obrigada a você por visitar. Não é mais visita, agora Luffy, vocês todos já são de casa, ela também, né? Vamos porque combinar. ela já tá no canal. Não, vocês já são de casa, que bom que você pôde vir de novo. Que isso, a gente conseguir repassar esse repertório, que a gente se importa tanto, a gente quer tanto mostrar pro Brasil e pro mundo, e o seu canal, querendo ou não, é um grande megafone aí pra todo mundo. Então, gente... Somos nós, né, gente? Obrigada. Parabéns, viu? Obrigada. Parabéns, gente. Manda mensagem, venham visitar. Eu tô deixando aqui na tela para vocês como você chegar no site do Sebrae, do Crabe Sebrae. Tá tudo aí para vocês olharem, seguirem e se tornarem tão apaixonados quanto eu. Porque a gente gosta de cultura, gosta da nossa manifestação brasileira e é por isso que o repertório vem e tá sempre com a gente. É isso. Arrasou. Espero vocês, viu? Valeu, tchau. Tchau. A gente ama uma casa bem linda e decorada, né? E você, quer aprender decoração comigo? Então clica aqui no meu curso Eu Decor. Exatamente, você vai amar aprender mais sobre decoração de uma forma divertida. Quer assistir mais vídeos? É só clicar aqui e a gente continua juntos.